Meu nome é Maria, mas todos me chamam de Maria Madalena. Madalena é o nome da minha aldeia, um pequeno vilarejo onde minha irmã possuía terras e meu pai cultivava vinhas. Nasci em Magdala. Minha irmã Marta distribuía pequenos jarros de cerveja aos trabalhadores da fazenda. Eu ia até eles de mãos vazias. Sorviam o meu sorriso, enquanto seus olhos me examinavam como um fruto quase maduro. Meus olhos eram 2 animais selvagens aprisionados nas redes das minhas pestanas. Meus lábios, quase negros, assemelhavam-se a uma sanguessuga plena de sangue. Marta cansava sua vista bordando as iniciais de João sobre meu enxoval de noiva. Sentados no dia do nosso casamento, João e eu começávamos a sentir o peso intolerável de 70 anos de felicidade. João veio a mim do fundo de sua infância. Por ele, recusei a proposta de um certo centurião romano. Ele evitava a taverna onde as prostitutas se requebravam como víboras ao som excitante de flautas. Desviava os olhos das moças da fazenda. Amar sua inocência foi meu primeiro pecado. Mal sabia que lutava contra um rival invisível. Tampouco sabia que o prêmio deste combate era um menino de cabelos encaracolados. Ignorava que um outro houvesse amado João antes que eu o amasse, ou antes mesmo que ele me tivesse amado. Não sabia que Deus é o último recurso dos solitários. Ouvia as ovelhas degoladas no pátio gemerem como os inocentes nas mãos dos carniceiros de Herodes. Mas fui incapaz de ouvir ao longe o balido do Cordeiro Redentor. Não vi sentado entre os parentes pobres o pálido vagabundo que entre um gesto e um beijo transmitia aos jovens a temível espécie de lepra que os leva a abandonar tudo para segui-lo. Deixaram-nos a sós. João não tremia senão de dor. Não estava pálido senão de vergonha. Não receava senão um fracasso da alma incapaz de possuir Deus. No rosto de João, não pude discernir o rito do nojo do rito do desejo. Eu era virgem. Aliás, toda mulher que ama não passa de uma pobre inocente. Só mais tarde compreendi que representava para ele a pior falta carnal. Ele havia escolhido a mim, a mais pudica das donzelas, a quem podia cortejar com secreta esperança de não ser correspondido. Procurei explicar a mim mesma a sua indiferença como fruto do desencanto pelas presas fáceis. Pois eu era, sem dúvida, a mais fácil de todas. Uma criada que vigiasse do outro lado da soleira da porta teria confundido facilmente meus soluços com gemidos de amor. Uma voz ergueu-se do fundo da noite e chamou João 3 vezes. Tá
como acontece em frente às casas onde alguém deve morrer. João abriu a janela, curvou-se para avaliar a profundidade da sombra e viu Deus. Eu não vi senão as trevas, o manto de Deus. João arrancou os lençóis e amarrou-os para fazer uma corda. Perdi de vista aquele que foi capaz de preferir o seio de Deus ao das mulheres. Abri a porta do meu quarto, onde nada se passara além de uma partida. Apanhei o capuz de Lázaro e saí. A noite estava muito escura para procurar as pegadas divinas sobre o chão. Para escapar às sentinelas, corri até o quarto do tenente Romano. O bruto, ainda bêbado pelos brindes levantados em minha honra, tomou-me por uma das prostitutas com quem costumava dormir. Mantive o rosto coberto pelo capuz. Fui fácil, porque se tratava apenas do meu corpo. Quando ele me reconheceu, eu já era Maria Madalena. Deixei que acreditasse que havia preferido seus braços peludos, as mãos esguias e quase sempre úmidas do meu pálido noivo, ocultando-lhe que João havia me abandonado na noite de núpcias. A João, e somente a ele, pertencia o segredo de sua fuga com Deus. As crianças me descobriram e atiraram pedras em mim. Lázaro mandou limpar o poço, pensando encontrar aí o corpo de João. A mãe de João veio me pedir contas do suposto suicídio do filho único. Não me defendi, por julgar menos humilhante deixar que todos acreditassem que o desaparecido me amara loucamente. No mês seguinte, meu tenente Romano foi transferido para Gaza. Não consegui o dinheiro necessário para adquirir uma passagem. O estalajadeiro permitiu que eu ficasse para lavar os copos. Com ele aprendi as artes ambíguas do ofício. Alegrava-me pensar que a mulher desprezada por João descesse sem transição ao último nível das criaturas. Um cameleiro concordou em me conduzir a Jaffa mediante um pagamento dúbio. Um capitão marselhês, um filósofo grego, um banqueiro de Esmirna e um fariseu de Jerusalém me ensinaram a ser cobiçada, invejada, sábia e a usar a hipocrisia como uma máscara inalterável. Mas no fundo de um casebre em Cesareia, um paralítico curado me falou de Deus. Ele continuava perambulando de aldeia em aldeia, zombando dos sacerdotes, insultando os ricos, semeando a discórdia entre as famílias, perdoando a adúltera
exercendo por toda a parte a sua escandalosa profissão de Messias. Por capricho, Simão, o fariseu, convidou Deus para uma de suas reuniões onde costumava receber apenas celebridades. Eu não havia me promiscuído tanto, senão para dar àquele terrível amigo uma rival menos ingênua. Seduzir Deus seria retirar de João o seu apoio eterno. Era forçá-lo a recair sobre mim com todo o peso de sua carne. Pecamos porque Deus não existe. Aceitamos as criaturas porque não temos escolha melhor. No momento em que João percebesse que Deus era apenas um homem, ele não teria nenhum motivo para preferi-lo a mim. Entrei na sala do banquete sob o espanto geral, enfeitada e perfumada. Os apóstolos levantaram-se, temendo serem infectados por mim. Aos seus olhos eu era pura, como se estivesse constantemente menstruada. Só Deus não se ergueu. Reconheci aqueles pés gastos até os ossos, por força de haver caminhado por todas as estradas do nosso inferno. Ele era feio como o sofrimento e sujo como o pecado. Caí de joelhos, engolindo o meu desprezo. Percebi imediatamente que não poderia seduzi-lo, porque ele não procurava fugir de mim. Percebi que aquele Deus fora da lei deveria ter fugido numa certa manhã, deixando as pessoas da Santíssima Trindade atônitas, por já não serem senão duas. Ele suportou a companhia de bandidos, de leprosos, a insolência de policiais. Como eu, aceitava o terrível destino de pertencer a todos. Não fazemos outra coisa senão trocar de escravidão. No momento preciso em que os demônios me libertaram, tornei-me presa de Deus. João apagou-se da minha vida como se não tivesse sido senão o precursor. Diante da paixão, esqueci o amor. Deitada ao ar livre entre os apóstolos, aceitei a pureza como uma perversão. Invejei os mortos ressuscitados pelos profetas, auxiliei o divino charlatão em suas curas milagrosas. Meu pranto e minhas súplicas obtiveram do suave taumaturgo a ressurreição de Lázaro, tornando-o por um momento nosso filho. Servi-o e amei-o tanto que cessei de lastimá-lo. Concordei em vê-lo morrer como uma amante que aceita o casamento por interesse do homem amado. Quando Pilatos nos ofereceu a escolha entre um ladrão e Deus, clamei com os outros em favor de Barrabás,
Assisti a todas as barbáries feitas contra o meu Messias. Arrastado pelo peso da cruz, o mundo inclinou-se para o lado da noite. O filho do carpinteiro espiava os erros de cálculo do Padre Eterno. Eu sabia que nada de bom adviria daquele suplício. O único resultado da execução seria ensinar aos homens que podem desfazer-se de Deus. Foi em vão que tentei consolar a única mãe que havia concebido um Deus. Só os ladrões à sua volta partilharam o mesmo sofrimento. Quando se desatou as cordas, Deus tombou como um fruto maduro. Pela primeira vez, sua cabeça apoiou-se em meu ombro. José de Arimateia precedeu-nos com uma lanterna. João e eu caminhávamos vergados sobre aquele corpo mais pesado do que o homem. Vedamos a abertura do túmulo com a ajuda de alguns soldados. Regressamos à cidade muito mais tarde e fomos surpreendidos com a normalidade da vida. Passei a noite escolhendo os meus mais belos lençóis de cortesã. Os galos cantaram como tentando reviver o arrependimento de Pedro. Embora o vento soprasse do norte, não se podia sentir o cheiro do seu cadáver. Deus erguera-se da morte como de uma noite de insônia. Fui ao seu encontro e pela segunda vez em minha vida encontrava-me diante de um leito no qual havia dormido senão um ausente. Caí de joelhos, invadida pelo suave estremecimento da mulher apaixonada que sente o coração dilatar-se por todo o corpo. Adivinhei que seu primeiro gesto seria afastar de si a pecadora contaminada pelo desejo. Uma vez mais, estava mais vazia do que uma viúva e mais só do que uma mulher abandonada. Deus não se havia limitado a roubar-me simplesmente o amor de uma criatura. Ele me privou dos enjoos da gravidez e dos sonos após o parto, das cestas de velha e do túmulo no fundo do cercado onde meus filhos me teriam enterrado. Após tirar minha inocência, Deus roubou meus pecados. Ele anulou minhas chances de ser atriz, roubou-me seu cadáver, seu fantasma. Pareço-me com a morte, a velha amante de Deus. Não recebi senão uma migalha do amor infinito. Todavia ele me salvou. Graças a ele não recebi senão das alegrias a parte triste. A verdade é que ele não me salvou nem da morte, nem dos males e nem do crime, porque através deles é que somos salvos. Salvou-me, porém, da felicidade.